Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre derivativos e o que são eles. Derivativo é tudo que deriva de um ativo. É toda operação que vai derivar de um ativo. Por exemplo, existe um ativo, uma ação da Petrobras. E aí você compra um put ou um call ou qualquer coisa que vai variar a depender daquela ação. É um pouco difícil de entender, mas vai fazer sentido para vocês, tá? É uma, você compra um instrumento financeiro que o resultado dele vai depender de um ativo, de uma ação, de algum outro ativo. Por isso que é deriva ativo. Esse instrumento financeiro deriva de um ativo, de um outro ativo. Então vamos lá. Derivativos entram na vida financeira como instrumentos criados para lidar com algo que todo mundo tenta evitar: incerteza. Em vez de simplesmente aceitar que preços mudam, mercados oscilam e riscos aparecem, os derivativos permitem transformar essa incerteza em algo negociável. Eles são contratos cujo valor deriva literalmente de outro ativo. Esse ativo pode ser qualquer coisa: uma ação, uma taxa de juros, uma moeda, uma commodity, como petróleo ou soja, até índices inteiros. O ponto central é sempre o mesmo: o derivativo existe para refletir, amplificar, reduzir ou transferir o comportamento de algo que não está diretamente dentro do contrato. É útil começar entendendo o princípio fundamental. Um derivativo não é um investimento isolado, ele é uma relação. Seu preço responde ao movimento do ativo subjacente. Se o subjacente sobe, o derivativo reage. Se cai, também reage. E é justamente essa sensibilidade que torna esses contratos ferramentas tão poderosas. Eles permitem eh, posições, especular com mais alavancagem e ajustar riscos que, de outra forma, ficariam expostos. O problema é que as pessoas acabam usando derivativos como forma de cassino. Esse é o problema dos derivativos. Os derivativos bem utilizados por profissionais são proteções, mas os derivativos usados por pessoas que não sabem o que estão fazendo funcionam como aposta, entendeu? Essa é a grande questão dos derivativos. O exemplo mais intuitivo é o contrato a termo. Ele fixa hoje o preço pelo qual você vai comprar ou vender um ativo no futuro. Se você é uma empresa aérea, por exemplo, pode usar um termo para travar o preço do combustível e fugir da volatilidade do petróleo. Se você é um agricultor, pode garantir agora o preço de venda da sua produção, mesmo antes da colheita. Em ambos os casos, o derivativo vira um mecanismo de estabilidade. O produtor elimina a ansiedade de preços incertos e o comprador planeja seus custos com precisão. A partir dos termos surgem outros tipos. Os futuros funcionam de forma semelhante, mas são padronizados e negociados em bolsa, o que aumenta a transparência e liquidez. A padronização reduz riscos de contraparte e facilita a entrada e saída das posições. Diferente do termo, que costuma ser bilateral e personalizado, o futuro roda dentro de um sistema robusto com ajustes diários de perdas e ganhos, o que diminui a inadimplência e torna o mercado mais confiável. Outro tipo essencial são as opções. Aqui o contrato não obriga ninguém a comprar ou vender, ele dá o direito apenas. O comprador decide se exerce ou não o direito conforme seu interesse. Isso cria um comportamento assimétrico. A perda máxima de quem compra a opção é o valor pago por ela, enquanto o ganho potencial pode ser muito maior. Essa assimetria transforma opções em instrumentos perfeitos para proteção. Uma empresa que teme um salto no dólar pode comprar uma opção que estabelece um teto para a cotação. Se o dólar subir demais, ela exerce o direito. Se não subir, ela simplesmente deixa o contrato expirar. É como fazer um seguro. O problema é que as pessoas vêm utilizando, principalmente no Brasil, essas opções binárias como cassino, e tem diversas pessoas nas redes sociais vendendo curso de opções binárias, e isso é um perigo danado. Os swaps entram como quarto grande pilar dos derivativos. O conceito é simples. Duas partes trocam fluxos de pagamentos. O caso clássico é o swap de juros, em que uma parte troca uma taxa fixa por uma taxa pós-fixada ou vice-versa. Empresas usam isso para ajustar sua dívida ao tipo de taxa que combina melhor com seu fluxo de caixa. Um swap pode transformar um passivo imprevisível em algo estável ou o contrário, dependendo das preferências de risco. Existem swaps de moedas, de commodities, de inflação.
todos com o mesmo objetivo, realinhar riscos de forma eficiente. O problema é que a XP, por exemplo, estava vendendo COI, aquele certificado de operação estruturada, para investidores sem experiência nenhuma, com swap de juros, o que, a meu ver, é um crime, mas tudo bem. A utilidade prática dos derivativos está ligada a três funções principais. A primeira é hedge, a proteção contra risco, que independe de variáveis externas, empresas aéreas, exportadoras, importadoras, indústrias, usa derivativos para travar custos e receitas. A segunda é especulação, investidores podem usar derivativos para ganhar exposição a movimentos de preço gastando menos capital e assumindo mais volatilidade. A terceira é a arbitragem. Quando aparecem distorções de preços entre mercados, os derivativos permitem ajustar posições para capturar essas diferenças sem risco direcional. Mas esse poder vem acompanhado de responsabilidades. Com todo grande poder vem grande responsabilidade. Derivativos ampliam movimentos, aumentam risco quando usados sem disciplina. Eles não são instrumentos bons nem ruins, são ferramentas. Tudo depende do propósito, da gestão e da forma que você vai utilizá-los. Empresas sólidas os utilizam todos os dias para proteger operações reais e garantir previsibilidade. Investidores profissionais os usam para estruturar estratégias complexas, controlar volatilidade e construir retornos mais eficientes. Porém, quem opera sem entender seus mecanismos pode multiplicar perdas rapidamente. A construção dos derivativos modernos evoluiu junto com a globalização e a digitalização dos mercados. Bolsas como CME, ICE, Eurex e B3 transformaram contratos que antes eram informais em instrumentos padronizados e amplamente negociados. Algoritmos passaram a precificar opções com modelos matemáticos como Black-Scholes, que se tornou referência para calcular valores justos com base em volatilidade, taxas e tempo até o vencimento. O mercado ganhou profundidade, transparência e regras claras. Ao mesmo tempo, crises históricas mostram que derivativos exigem governança. Casos como Barings Bank, Société Générale e AIG não aconteceram por causa dos instrumentos em si, mas pela falta de controles internos. O aprendizado foi incorporado. Hoje existe regulação robusta, mecanismos de clearing, margens de garantia, limites operacionais e exigência de capital mais rigorosa. No final, derivativos têm uma característica que poucos instrumentos financeiros possuem. Permitem transformar riscos em contratos negociáveis. Isso dá ao mercado uma flexibilidade enorme. Economias inteiras dependem deles para funcionar com estabilidade. Sem derivativos, empresas enfrentariam volatilidade muito maior. Cadeias produtivas seriam mais frágeis e decisões de longo prazo ficariam comprometidas. O mais interessante é que, apesar da complexidade técnica, o princípio central permanece simples. Derivativos surgem para lidar com o futuro, não para prever, mas para estruturar. Não para eliminar risco, mas para moldá-lo. E é justamente essa capacidade de moldar incerteza que faz desses instrumentos um dos elementos mais importantes do sistema financeiro moderno. Tá vendo? É complexo, mas não é tão complexo. Dá para entender até de certa forma tranquilamente. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.